Ele está dizendo, como o sal fora do... cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Na verdade, o sal ele não tem uma função ativa quando ele está só dentro do saleiro. Para que ele possa praticar o seu papel, ele tem que sair de dentro da saleira para poder ter a sua ação benéfica. Nós sabemos que há 3 papéis desempenhados por esse cloreto de sódio, que é preservar, dar sabor, não é isso? Preservar, dar sabor e desaparecer. Porque o sal, aí você tem um aspecto da humildade. Ele faz o trabalho dele, não é isso? Ele faz o trabalho de salgar, ele faz o trabalho de preservar da podridão, da imoralidade, conservando, mas você pode chegar em qualquer restaurante e ver um prato muito bonito, lindo, você vê o sal? Não. Então o sal também desempenha o papel de humildade, né? Já a outra figura é a luz. A luz não tem como esconder. Aí Jesus, nesse capítulo 5, quando você lê aí no próprio texto bíblico, Mateus 5, 13 a 16, ele deixa claro que não se pode pegar uma candeia e colocar debaixo de onde? Debaixo do alqueire, debaixo do velador, da cama, mas tem que ser colocado no velador, para que todos vejam. Aqui Jesus estava se referindo à missão da igreja, não é isso? A missão da igreja é dar sabor, a missão da igreja é preservar. Um mundo podre como o nosso se encontra na imoralidade, em um liberalismo teológico sem precedente, em um mundo marcado pela desigualdade, pelo racismo, pelas diferenças, em um mundo marcado pela maculação do que é sagrado. O Senhor Jesus está deixando claro nos seus ensinos que a igreja precisa responder isso de forma positiva, como sal e como luz. Ou seja, se ela ficar apenas dentro do saleiro, as 4 paredes do templo, apenas dentro de uma sala de estudo teológico, não vai funcionar para nada. Olha aí, para nada. E o sal, quando ele aparece, não presta. É verdade. Salgou, ninguém gosta. Então, aqui você está tendo a missão precípua, a missão, na verdade, a natureza da igreja, né? E a lição de hoje, ela trata sobre isso, a missão da igreja de Cristo, ok? Essa é a perspectiva que nós estamos pontuando. E quando nós falamos da missão da igreja de Cristo na terra, o pastor Luiz já colocou aqui, vamos observar, você que está em casa, aqui nós temos a missão real da igreja. Qual é a primeira? Edificação. Depois, discipulado e ensino. Depois, adoração. Depois, e o que? Testemunho. E o que? Faltou aí a primeira, pastor Luiz, que é a proclamação do evangelho. Coloque aí. Pode colocar aqui embaixo, que é proclamação do evangelho. Então, amanhã, quando você for ministrar na sala de aula, você já começa mostrando que aqui nós temos os pontos positivos que eles estão delineando, eles estão especificando a natureza, a essência da igreja. Então, primeiramente, a missão da igreja é proclamar o evangelho. Quando Jesus ressuscita, nós vamos falar isso em Marcos, ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Depois em Mateus 28, 19, ele diz, ide portanto, fazei discípulos de todas as, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então note que a proclamação, a missão da igreja é proclamar o evangelho. Qual é a missão da igreja? Edificar. A missão da igreja não é destruir, a missão da igreja não é causar polêmica, a missão da igreja não é brigar com o Estado, a missão da igreja não é brigar com pessoas, a missão da igreja não é causar escândalo, a missão da igreja não é apenas praticar um social, ela pode fazer isso, mas a missão primordial, prioritária da igreja é proclamar o evangelho, depois edificar vidas.
edificando uns aos outros. Se a igreja ela tem partidarismo no seu meio, se os membros estão se digladiando, se mordendo, se estão se separando, não estão na natureza da igreja, não estão cumprindo a missão da igreja, que a missão da igreja é edificar. A missão da igreja não é destruir, a missão da igreja não é criar fofocas, a missão da igreja não é criar partidos. Inclusive o apóstolo São Paulo diz à igreja de Corinto, quer dizer que Cristo está dividido? A forma que vocês estão vivendo, Cristo está dividido? Então, o trabalho da igreja é edificar o mais fraquinho crente, edificar o irmãozinho mais fraco. Hoje nós sabemos que existem irmãos na igreja que às vezes tem um ponto de vista fraco, às vezes não tem uma boa teologia, e chega o irmão que acha que é forte, já atacando o irmão fraquinho. Veja aí, Romanos 14, não é assim? Ele já chega destruindo o irmão que é fraquinho. E nem todos os crentes têm uma grande fé, têm uma perfeita fé. Há alguns que precisam do nosso apoio. Como é que diz aí? Primeiro. Ora, quanto ao que está enfermo na fé... Para aí. Quanto ao que está enfermo na fé... Ou seja, o crente pode ficar enfermo na fé? Sim. Pode. Aí o apóstolo São Paulo está dizendo, quanto àquele que é enfermo na fé. Vamos lá? Recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Não é para receber em contendas sobre dúvidas. Olha como é que é para fazer com ele. Porque um que crê de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come. Está vendo? E o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Isso aqui já está acabando com essa passagem bíblica, ela já começa a acabar com a gracinha daqueles que vão para a internet e dizem, eu posso beber cachaça, eu posso beber uísque, eu posso beber, não tem nada a ver. Você tem que saber que quem tem Jesus tem responsabilidade com o corpo de Cristo. Não é assim? E a minha fé não é uma fé para prejudicar o outro, a minha fé é para ajudar o outro. Então, se eu sei que o irmão se escandaliza com aquela postura, eu não vou ter essa postura de prejudicar a fé dele. E aí o apóstolo São Paulo diz, se vivemos ou morremos, nós vivemos para quem? Para o Senhor. E se eu vivo para o Senhor, eu não vou viver criando problemas para trazer escândalo ou atrapalhar aquele que já está enfermo na fé. O meu dever, a minha missão é ajudar quem está doente na fé. Quando você vê um pastor, bota para cá,